Muito boa noite a todos. Mas é um prazer estar aqui neste painel e agradeço o convite que foi formulado para estar no painel deste tema, que é um tema extremamente pertinente, já há algum tempo, mas que vai ser cada vez mais e que, digamos, o direito é um aspecto que eu acho que nos permite organizar aquilo que fazemos na prática e que tem muito a ver com questões éticas que diria estão num nível acima, mas é isso que nos vai permitir a nós e às gerações futuras trabalhar no espaço. Mas dado que o tema do debate é direito espacial e face às respostas a estas primeiras perguntas, eu ia começar eu ia pedir à doutora Magda se queria comentar os resultados. Se calhar, antes de mais, também queria agradecer o convite e fico feliz de perceber que há tantas pessoas malucas pelo espaço como eu própria sou. Portanto, acho que eu, quando vi uma conferência de pessoas espaciais, achei uma coisa absolutamente extraordinária. Quando percebi que era sexta-feira à noite, ainda achei mais extraordinário. Portanto, acho fantástico que haja, de facto, este entusiasmo. Eu sou bastante entusiasta do espaço. E, portanto, é com muito gosto que estou aqui e enfim, acho que é fabuloso estarem a transmitir este conhecimento aos alunos e terem esta preocupação, porque de facto muito daquilo que se vai passar na Terra nos próximos anos já tem hoje em dia, só que muitas pessoas não têm consciência, muito a ver com o que se passa no espaço e claramente estes são temas de futuro e é preciso inspirar as novas gerações para conseguir de facto ter uma governação do espaço, enfim, em condições. A lei, infelizmente, e vou fazer aqui um pequenino enquadramento, sem querer ser muito aborrecida, só para perceberem, a lei infelizmente não dá resposta a estas questões que estão aqui. Aliás, para vos fazer um pouco o enquadramento, a legislação do espaço é algo extremamente desafiante, porque o que nós temos são fundamentalmente 5 tratados internacionais, que foram, sendo o Out of Space, desculpem, enfim, os nomes em inglês, mas estou habituada a trabalhar aqui um bocadinho mais com a nomenclatura em inglês, o Tratado Polo-Pacífico do Estado, é dos mais importantes. E estes 5 tratados, e nem todos os Estados-membros, todos os países subscreveram estes tratados, mas estes tratados foram negociados todos na altura da Guerra Fria, em que havia 2 potências mundiais claramente em oposição. E desde essa altura não tem sido possível, a nível internacional, e essa é a primeira fonte, digamos assim, de direito espacial, não foi possível até agora fazer mais nenhum tratado. Já se tentou por diversas ocasiões, a propósito do lixo espacial e etc., mas nunca se chegou a acordo, porque hoje em dia os polos, digamos, geopolíticos estão completamente desequilibrados e, portanto, naquela altura foi possível, de facto, celebrar estes tratados, que são tratados que vinculam os Estados, não os particulares, vinculam diretamente os países, e nem todos os países sequer são signatários do Out of Space Treaty, do Tratado Polo-Pacífico do Espaço. Estes tratados, que foram na altura da Guerra Fria, o que estabelecem são princípios internacionais muito vagos, como, por exemplo, o espaço tem que ser utilizado para fins pacíficos, não pode haver apropriação dos recursos espaciais, que é um tema que vamos discutir aqui hoje, e, portanto, isto cria enormes dificuldades. Para além desta legislação internacional, depois há, enfim, quem entenda que mesmo não havendo um determinado país não sendo subscritor do tratado está vinculado às suas, enfim, princípios fundamentais, não vou entrar nesse detalhe jurídico. Depois, além disto, há algumas convenções e alguma legislação por regiões. E nós na Europa também temos alguma regulamentação, e depois posso falar um bocadinho mais sobre isto no Estado, a nível do espaço. Por exemplo, em relação à Europa, cada um dos países legisla sobre o Estado. Daí que Portugal, assim como a França, a Inglaterra, etc., tenham todos países que aprovaram legislação que regula as atividades espaciais a partir de cada um dos países europeus. E regula o quê? Regula o acesso ao espaço a partir daquele país ou por nacionais daquele país. Portanto, se uma empresa portuguesa decidir lançar um satélite para o espaço, ela estará sujeita à legislação nacional europeia, em princípio. O outro aspecto que eu gostava de salientar, a nível europeu, não há, portanto, uma espécie de um código europeu. Cada país é livre de legislar sobre essa matéria. Há, porém, uma estratégia espacial europeia, que aliás foi agora recentemente aprovada, que tem que ver com uma estratégia mais industrial. E há regulação que é aplicável aos programas bandeira espaciais, que são
fundamentalmente o Galileu e o Copérnicos, que certamente estão familiarizados, estes são os 2 principais programas europeus. Portanto, esses programas estão regulamentados, há regras específicas, tal como o SST também, há regras específicas a nível europeu, mas a legislação, no fundo, sobre enfim, como é que se autoriza o acesso ao espaço é ao nível nacional na Europa que é no fundo definida. Por exemplo, em África, a União Africana recentemente aprovou, em termos já agora de atores, a nível internacional temos as Nações Unidas e a UNOSA como, no fundo, o principal braço para o espaço e o COPS como, no fundo, o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, que é quem tem o encargo de, no fundo, discutir estes temas, designadamente o Comitê Jurídico, discutir estes temas mais jurídicos e que não são vinculativas nesse sentido mais rigoroso de lei, não há sanções aplicáveis. Portanto, o espaço, em regra, a nível internacional, no fundo, regula-se todo desta maneira mais a nível das convenções internacionais. Voltando depois à legislação regional, temos, por exemplo, em África, a União Africana, que aprovou agora uma estratégia espacial e vai criar uma agência também africana para reunir todas as políticas do continente africano. Na Europa temos a Agência Espacial, a ESA, que, como sabem, é composta por Estados-membros da União Europeia, mas também tem Estados que não pertencem à União Europeia, e agora, enfim, há uma intenção a nível político, a GSA passe também a assumir uma função da Agência Europeia no domínio do espaço. Isto só para ficarem com um enquadramento muito genérico, o que é que se passa em matéria de legislação no espaço e para perceberem aqui algumas dificuldades que nós temos. E este tema, a quem é que deve ser atribuída a exploração dos recursos da Lua, ou eu diria em geral, a exploração daquilo que resulta do espaço, é um tema muitíssimo atual, porque como sabem, enfim, aqueles que acompanham estas coisas, os Estados Unidos, houve 2 países recentemente, os Estados Unidos e o Luxemburgo, que aprovaram leis nacionais que autorizam ou que regulam a possibilidade de empresas privadas poderem explorar os recursos espaciais, designadamente os asteroides e os minerais que existem nos asteroides. Posso-vos dizer que na comunidade internacional de direito isto, enfim, foi absolutamente um sururu enorme. Eu tive o ano passado, enfim, eu frequento, enfim, participo frequentemente nas reuniões e fóruns das Nações Unidas onde se discute estas matérias, conferências, e o ano passado, e normalmente são coisas bastante pacíficas, há sempre muita discussão, mas muito amigável, e entre a China, os Estados Unidos, enfim, e pela primeira vez, isto foi o ano passado, tinha sido aprovada a lei americana há pouco tempo e a do Luxemburgo também, eu pela primeira vez vi um debate extremamente aguerrido. Esta conferência, a última foi na Turquia, mas essa onde houve esta conferência, pela primeira vez, literalmente estava o mundo inteiro contra os Estados Unidos e estava de uma forma bastante agressiva. Os Estados Unidos aprovaram uma lei que autorizam empresas nacionais dos Estados Unidos a explorar recursos espaciais. Obviamente, isto levanta um problema porque, desde logo, estas convenções internacionais entendem que não pode haver apropriação dos recursos espaciais. Obviamente, o Luxemburgo foi um bocadinho mais cuidadoso e disse que, no fundo, na sua legislação, autorizava os Estados, as empresas privadas, a acederem ao espaço para exploração de recursos espaciais, portanto, no fundo, licencia empresas que queiram explorar minérios no espaço, na Lua, nos asteroides, onde quer que seja, mas dizem, em inglês, to the extent permitted by international law, quer dizer, dentro dos limites permitidos. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, só que com isto acharam que estavam em cumprimento, no fundo, da legislação internacional. E, de facto, não há regras, isto está a ser muito, muito discutido, porque há empresas americanas que alegam que, muito brevemente, terão, de facto, a capacidade de exploração de minérios. Há uma iniciativa muito curiosa, da qual nós fazemos parte como observadores, que foi um grupo de empresas, sob o patrocínio também das Nações Unidas e diversas universidades, que está a estudar este tema. Mas eu, se calhar, para não me esticar muito e para deixar aqui a palavra aos meus colegas de painel, vou deixar este aspecto para contar mais tarde. Professora Maria Paula. Muito boa noite também. Também gostava de agradecer o terem feito o convite.
Eu, na realidade, não sou de direito, como o colega que apresentou teve a ocasião de indicar. Portanto, eu sou historiadora da tecnologia e, na realidade, acabei por estar envolvida na questão da exploração da Lua por, digamos, 3 motivos. O primeiro teve a ver com o facto de este ano terem-se comemorado os 50 anos da alunagem. Portanto, nós, na nossa faculdade, fizemos uma exposição sobre as questões da alunagem, que passavam por uma vertente histórica, desde, enfim, Galileu, a ficção científica, e chegávamos, obviamente, ao tema de se a Lua era, na realidade, o tal planeta B, que nós normalmente, em manifestações mais públicas, dizemos que a Terra não existe uma Terra B, existe só uma A, mas seria a Lua a B, e por outro lado, porque temos investigação em termos de diplomacia científica e tecnológica, que é muito o que também está presente neste tipo de tratados, e também, mais recentemente, temos estado envolvidos precisamente no debate sobre, tendo em conta o período em que nós estamos, em que, no fundo, o nosso planeta está a ser diretamente afetado pela nossa ação, pela ação humana, portanto, é o tema do antropoceno que agora tem aparecido muito. Como é que nós devíamos olhar para a Lua e para Marte, precisamente neste sentido? E tendo em conta que, como disse a colega, o único tratado efetivo foi feito durante a Guerra Fria, o que até é um bocadinho paradoxal, porque na realidade nós pensaríamos que aí poderia haver um confronto maior, mas na realidade, precisamente dada a forma como estava estruturado o equilíbrio de forças, foi mais fácil levar a uma assinatura massiva do tratado do que do último tratado que foi feito, que na realidade tem pouquíssimos países a assinar. O que quer dizer que não vai ser cumprido. Na realidade, enquanto historiadora, nós temos vários casos idênticos, temos um relativamente recente em termos históricos, que os colegas conhecerão, mesmo que não sejam da área da história, que é, por exemplo, a partilha de África no século XIX. E que tem muito retórica muito idêntica a esta. Portanto, a ideia de chegar primeiro, a ideia de se apropriar, a ideia de que se tivermos capacidade para chegar, então temos o direito de explorar. E, portanto, nesse sentido, há aqui alguns paralelismos do ponto de vista da história da tecnologia, que são particularmente fascinantes e que hoje também se põem muito em comparação com a questão da Antártida. Portanto, nós temos como comparação para um possível tratado da exploração da Lua e de Marte, e não estou a falar do espaço em geral, estou a referir-me especificamente a Lua e Marte, a ideia precisamente da exploração pacífica e de uma exploração necessariamente internacional. E quando os colegas que aqui estão votaram maioritariamente de, portanto, todos os países terem acesso, na realidade, obviamente que há aí uma generosidade de integrar todos, mas depois, em termos de capacidade de operacionalizar essa posse, vai ser muito diferente. E, portanto, nesse sentido, por exemplo, o tratado que nós temos para a Antártida, que vai vigorar até, penso, 2041, tanto quanto me lembro assim de ideia, depois cai, na realidade, tem essa componente não só de uso pacífico, mas de investigação científica sempre como cooperação internacional. E até mesmo algumas, mais recentemente foram introduzidas algumas indicações para essa cooperação internacional obrigar a uma certa diversidade daqueles que estão presentes na investigação. E, no fundo, portanto, há quase que uma capacidade de conseguir perceber como é que vai funcionar em termos de uma observação entre pares, o que funciona bem. Claro que uma das expectativas é saber o que é que vai acontecer quando terminar este tratado da Antártida. Porque, na realidade, tendo em conta as fragilidades destes acordos para a Lua e para Marte, tendo em conta o interesse recente na exploração mais sistemática do Ártico em termos de recursos, e aliás há até uma polémica muito grande atualmente, se na realidade há algum interesse por parte de algumas potências, nomeadamente dos Estados Unidos, em que haja efetivamente um melt, um derreter do gelo, na medida em que dá um acesso mais fácil a uma quantidade de recursos,
e vai mudar todo um conjunto de elementos da geopolítica. Portanto, tendo isto em conta, efetivamente, é muito relevante que se discute este tipo de questão e é relevante que, de facto, os Estados tenham agência suficiente para conseguir impor uma certa, do meu ponto de vista, uma norma que seria fundamental, que é precisamente esta exploração pacífica e de cooperação internacional de recursos da Lua e para fins eminentemente científicos. Um dos problemas da Lua, por exemplo, é ter as terras raras. E, portanto, como nós sabemos, isso é fundamental ao nível da miniaturização, da utilização de todo um conjunto de tecnologias e, neste momento, tanto quanto sei, e saberá muito melhor do que eu de certo, grande parte dos territórios com terras raras estão na posse da China. E, portanto, isto obviamente põe um problema bastante grave, que é, onde é que os outros vão buscar as terras raras. E, portanto, isto, de facto, embora seja a exploração do Lua de Marte, tem em conta todo um conjunto enormíssimo de questões, obviamente, económicas, de poder político, e que se jogam muito na terra, digamos assim, não é? E, portanto, se projetam depois, e aí, de facto, é necessário, como disse, direito, ética e também uma reflexão sobre aquilo que é, efetivamente, a nossa agência enquanto seres humanos, no nosso relacionamento com o planeta e com aqueles que nos estão à volta. Portanto, também ficaria por aqui, também tenho outra coisa para dizer, mas agora passo ao nosso colega. Não, eu aqui ia só, digamos, acrescentar que de facto, nestes tratados iniciais, havia esta questão bélica, não é, que era muito importante, o facto de neste momento, os tratados dizerem que não é permitido colocar armas de destruição maciça, não sei se é exatamente esta a linguagem, ou pelo menos nucleares, não é no espaço, não diz exatamente a mesma coisa relativamente às armas convencionais, mas há um outro aspecto, é que a exploração do espaço deve ser para o bem comum, para o bem de todos, o que quer que seja isto do bem, não é? Exato. E é assim que, de momento, as coisas tenham funcionado. A Estação Espacial Internacional, não é? Não é? Que está permanentemente habitada há muitos anos, tem sempre um conjunto de atividades científicas em curso, e essas atividades são atividades que, no entendimento geral, não são para beneficiar empresas específicas ou países específicos, é para este bem comum, é para este património da humanidade. Mas sabemos também que o espaço é muito caro. É muito caro ir para o espaço. Não é? Qualquer atividade que tenha que ser feita no espaço custa muito dinheiro. E, portanto, acabamos sempre por ir bater um aspecto económico, exatamente, em todo o espaço, e é um problema com o qual temos que lidar cada vez mais. Portanto, é um bocadinho... Eu aqui estava a fazer o paralelo com a Antártida, eu ia um bocadinho mais atrás e tínhamos a exploração do oeste americano, não era? Que era, aliás, a expressão que nós ainda muito utilizamos, não é? Que é um verdadeiro faroeste, portanto, em que valia tudo e mais alguma coisa. Aliás, não é por acaso penso que a legislação americana, que é de 2015, o projeto é sobre a exploração da fronteira superior, chama-se assim. Porque nos Estados Unidos há muito esta ideologia da última fronteira, e a última fronteira agora é o espaço. E, portanto, tal como de facto se justifica o avanço dos Estados Unidos de este para oeste, na busca da última fronteira, essa última fronteira agora seria o espaço. Portanto, é muito pertinente, de facto. Eu acho que, enfim, dentro dos princípios, ao bocado não disse todos, mas há dois princípios que são, de facto, a legislação internacional nos princípios basilares é que o espaço é património da humanidade e, portanto, daí não pode haver apropriação de recursos. Não pode alguém chegar à Lua e dizer este bocado da Lua é meu. Isso é o que, enfim, embora isto seja muito discutido a nível jurídico, mas este conceito de apropriação, o que é que ele significa? Não posso apropriar-me daquele terreno, mas calhar posso retirá-lo, posso explorá-lo. Pronto, isso é o que anda a ser discutido em virtude desta ideia de se fazer uso das terras raras e, de facto, daqui a 10 anos no máximo, segundo, enfim, tanto quando sei, esgotam-se, mesmo os que estão na posse da China, 10 anos esgotam-se os recursos na terra e, portanto, obviamente é uma questão muito premente. Eu acho que, apesar dos tratados preverem isto, eu acho que vai ser difícil parar esta corrida, muito honestamente, pelo aquilo que disse, e acho que, obviamente, pode haver benefícios com algum tipo de exploração do espaço. E este grupo do qual nós fazemos parte, que é o Grupo sobre a Convenção dos Recursos Espaciais Internacionais da AIA, que é um grupo
de peritos e enfim, que é patrocinado por várias universidades e várias entidades. No fundo, como não se consegue negociar a nível internacional um tratado, criou aquilo que se chamam uns building blocks. E agora, há pouco tempo, foi a última reunião, há 2 ou 3 semanas, finalmente fecharam-se estes building blocks, talvez foi no dia 12 de novembro, fecharam-se os principais building blocks que visam, de facto, são princípios que foram acordados entre a indústria, alguns governos, algumas universidades, professores e etc., e vários stakeholders, e o que eles vêm dizer, estes princípios, obviamente não são direito, mas a ideia é que isto sirva, depois vai ser apresentado às Nações Unidas brevemente, daqui a 1 mês ou 2, e a ideia é, enfim, ver se há possibilidade para já isto vai ficar como mais orientações para os Estados, para os diferentes países que forem aprovar a legislação, ter isto em consideração. E sobre a utilização dos recursos espaciais, aquilo que se diz é que, obviamente, isto é um recurso que deve ser aproveitado por todos, mas prevê-se uma espécie de atribuição de direitos, admite a atribuição de um direito de preferência a uma determinada entidade por um período de tempo limitado. Também se prevê, nesses building blocks, que dessa utilização, portanto, de uma exploração mais comercial, digamos assim, desses recursos do espaço, que sejam feitos investimentos, por exemplo, na ciência, na investigação, e que haja aqui uma partilha. E prevê-se ainda a criação de um fundo internacional que depois visa apoiar este tipo de atividades. Pronto. Isto foi uma tentativa de uma série de peritos internacionais no sentido de endereçar esta questão que não vai ser possível regular a nível internacional, ou vai ser muito difícil, porque de facto hoje em dia é muito complicado avançar com um tratado internacional que vincula os Estados, e depois os Estados têm todos que aprovar a legislação que esteja no fundo em cumprimento deste princípio internacional. E portanto, claramente este vai ser um desafio para os próximos anos, ver se realmente se consegue, do ponto de vista internacional, chegar a mais do que meras guidelines. É difícil, tentou-se isso com o lixo espacial e não se conseguiu em outras situações. Obviamente isso era importante, mas não sei se vamos conseguir. E acho que vai acontecer brevemente, efetivamente. Daniel, posso abrir? Sim, portanto, eu sei que está ali uma questão, mas, portanto, eu gostava que os colegas fossem sucintos na questão, está bem? Pode ter mais no... Pode levantar o braço. Só um bocadinho. Estou quase. Não, desculpa. Desculpa. Tive numa formação, o professor Jorge Relas, não foi no hackathon, enganei-me, em que ele teve a discutir os recursos mineiros e os direitos económicos, nomeadamente as zonas económicas exclusivas, e que no caso Portugal está a ser decidido. Ele apresentou os diferentes tipos de minérios, são valiosos, estão muito perto. A minha pergunta é, será que ir buscar alguma coisa à Lua faz algum sentido, primeiro? Segundo, como o professor Rui Agostinho disse, ir a Marte é uma miragem, e quem acha que ir para Marte é fixe e vamos todos para lá, ao fim de poucos dias se calhar já não existe. Por isso eu acho que temos que pensar bem. Eu acho que é importante haver esta legislação, mas é preciso pensar se isto é assim tão importante a curto prazo. É importante pensar a médio prazo, e o facto de alguém dizer esta zona é minha, é como antiga, é tipo a falácia, olha, quero comprar um terreno na Lua e a Marte. Há pessoas que têm o certificado de propriedade, têm terrenos. Isto é uma discussão parecida neste momento. Obviamente esperemos que daqui a muito tempo poderá acontecer. Quem? Boa noite. Eu gostaria de fazer uma questão muito concreta. Vem um asteroide que tem minérios muito interessantes. Eu tenho dinheiro e decido ir buscar lá esses recursos. Qual o meu direito? Tenho esse direito ou não?
Onde? Vai lá em cima à direita. Aqui. Tem direito a mais bacalhau? Uma questão que não tem a ver com a exploração de minérios nem com lixo, mas que tem pura e simplesmente a ver com objetos que estão no espaço. Por exemplo, a SpaceX lançou recentemente 60 satélites e tem um projeto para lançar 41 mil satélites para ter uma internet no planeta todo. Mas tem direito a fazer isso sem quaisquer restrições, porque há gente, por exemplo, os astrónomos na Terra já se estão a queixar a dizer que quando apontarem os telescópios para o espaço só vão ver satélites e não conseguem ver mais nada. Bom, em relação à questão se vale a pena ou não, que foi a primeira, eu acho que, enfim, isto é a minha opinião pessoal, eu acho que face ao interesse que tem existido a nível internacional nesta matéria e para os Estados Unidos estarem por valorização, é porque seguramente há empresas comerciais com interesse em explorar os minérios e os recursos espaciais nos corpos celestes, na Lua, enfim, nos planetas, onde quer que seja. Quanto à segunda questão, que penso que foi a sua... se podia, pois... sim, não, era o de lá de cima, era a primeira. Quando à segunda, se podia, enfim, a minha opinião, eu não vou dizer a minha opinião, vou dizer, é uma questão muito batida. Há quem entenda que pode. Em Portugal nós não temos legislação, mas se for para os Estados Unidos e montar uma empresa nos Estados Unidos e pedir autorização ao governo americano, teoricamente, de acordo com a legislação americana, pode. Em Portugal não existe legislação e obviamente depende do que os juristas na altura, no fundo, que tiverem a assegurar o governo, entenderem. A maior parte da doutrina internacional entende que face às convenções internacionais essa atividade não é completamente permitida pelos tratados internacionais, mas como a expressão é tão vaga, o que é apropriação? Há quem diga que a apropriação é de facto eu ficar com aquele terreno, mas tirar para a utilização própria já é permitido. Portanto, isto é uma discussão jurídica eterna porque as palavras são tão vagas, que obviamente vai haver teses num sentido e teses no outro. Mas em termos internacionais há uma grande reserva quanto a esse princípio. Eu acho que toda a gente sente que é parar o vento com as mãos e, portanto, mais vale regular adequadamente e para fins éticos e para fins nobres do que propriamente só permitir uma mera exploração comercial. Pronto, a última questão que colocou é muito relevante. Sobretudo depois, se calhar, quando discutimos a propósito do lixo espacial, não é só uma questão de hoje em dia, já, eu não sei se têm noção, mas é fácil ver na internet, a quantidade de lixo espacial. Nós qualquer dia queremos explorar os outros planetas de Marte e não conseguimos passar com a quantidade de lixo espacial que já existe. O tema dos satélites, isso é um tema perfeitamente, e do lançamento de constelações de satélites que deu, que é uma tendência, não é a única empresa, posso lhe dizer mais 10 casos de mais, não sei quantas empresas que vão lançar 100, 200, 300, 400 satélites para a órbita nos próximos anos. Nós temos várias órbitas, como sabem, e as órbitas são reguladas, o acesso às órbitas é regulado pela União Internacional das Telecomunicações. E é a União Internacional das Telecomunicações que faz uma gestão da atribuição das frequências e da posição geoestacionária dos satélites. E existem vários, é um processo bastante complexo, mas existem dois princípios. Antigamente era first come, first serve, quem pedisse, acedia. E depois os países com capacidade de investimento no espaço começaram todos a pedir posições orbitais fantásticas. E os países, enfim, com menos recursos, a determinada altura reclamaram e neste momento a União Internacional das Telecomunicações tem um conjunto de frequências que estão reservadas para todos os países. Portanto, em regra, por exemplo, Angola tem 2, Portugal penso que tem 1, se bem me recordo. Pronto, os vários países têm posições orbitais reservadas, muitas delas, algumas não são as melhores, porque obviamente dependendo do setor onde o satélite é lançado, dependendo da finalidade do satélite, ou a órbita mais alta ou mais baixa é a que mais interessa ao operador do satélite, e claramente as órbitas mais baixas para esse tipo de constelações têm sido agora as mais requeridas, mas a órbita geoestacionária, que é aquela que está mais congestionada de satélites, de facto é preciso reservar uma posição orbital junto da UIT e também pedir o espectro necessário para o satélite comunicar com a Terra. Mas não tem havido falta de posições orbitais, portanto, essas constelações pedem autorização à UIT, ou quando há legislação nacional, como é por exemplo o caso em Portugal, pede autorização à Autoridade Espacial Portuguesa para, no fundo, lançar essa constelação.
na articulação com a União Internacional das Telecomunicações, ela atribui as posições orbitais que são relevantes para lançar esses satélites todos, portanto reserva um espaçozinho para o satélite, digamos assim, que obviamente é móvel, porque anda, enfim, dependente da órbita em que está, mas circula à volta da Terra, reserva esse espaço para o satélite e até agora não houve até agora as posições orbitais têm sido suficientes para as necessidades dos satélites. Não quer dizer que no futuro isto não venha a acabar. E já há países que fazem negócio com posições orbitais. Há países, por exemplo, o Tonga, salvo erro, que tinha de facto isto, ia pedindo posições orbitais, reservou uma série de posições orbitais e depois vendia as posições orbitais. E há países de facto que têm posições orbitais muito boas, que cedem as suas posições orbitais, vendem a outros países. Eu acrescentava só, em relação a estas duas últimas questões, a colega teve a oportunidade de explicar bem as situações do ponto de vista jurídico e prático, porque também, no fundo, esta parte das telecomunicações vive muito desse ponto de vista. Eu comentava só em relação à primeira questão, se há interesse ou não. Nós já estamos muito longe, portanto, do facto da compra ou da utilização ou do uso de determinada zona da Lua passar a ser considerada como sendo propriedade, portanto quase que indo buscar um direito quase romano de se estamos lá, há uma ocupação efetiva, então é nossa, porque na realidade as previsões sobre a cadeia de valor nos próximos anos, até 2045, já estão feitas. Eu até digo que, na realidade, em relação à faturação global da exploração de minérios e diálogo 3 na Lua, considera-se que até 2045 atingir-se-á cerca entre 73 a 170 mil milhões de euros. E, portanto, na realidade, vale a pena. A questão não é se, em termos económicos, vale a pena. Isso parece haver um acordo claro que há interesse, vale a pena, e mais, vale tanto a pena que efetivamente há toda uma legislação a construir-se nesse sentido e há muitas empresas privadas e outras privadas by proxy, ou seja, são do Estado, mas na realidade, ou enfim, são privadas, mas com interesses do Estado, um bocadinho como os piratas e os corsários, e que, na realidade, estão a empenhar-se neste tipo de agenda e, portanto, obviamente que vale a pena. E não é a médio prazo sequer, 2045 não é médio prazo, é curto prazo. E, na realidade, nós estamos com este problema muito rapidamente. E quando eu estava há bocadinho também a dizer, e a propósito do que o colega também referiu, e que o Daniel também referiu, a questão aqui é que nós estamos sempre a pensar como é que vamos resolver um problema que nos apresentam como inevitável. Do meu ponto de vista, devíamos começar a pensar se de facto é inevitável. Ó colega, peço desculpa, não vamos entrar em diálogo, está bem? Porque senão a gente não sai daqui. Eu acho que isto é como as alterações climáticas e o Trump. Epá, não querem dizer, mas isto está para chegar. E, portanto, vamos partir deste ponto de princípio. Portanto, eu acho que não vale a pena termos um discurso filosófico acerca se é de ir ou não é ir. A gente já sabe que isto vai acontecer. O que é que nós, enquanto professores, também poderemos fazer para passar a mensagem aos nossos alunos? Porque os nossos alunos vão ter o poder de decisão, enfim, que nós, neste momento, eu já não tenho, né? Já estou velhota, mas eu penso que isto é a nossa perspectiva. Está bem? Eu ia só acrescentar, relativamente a essa questão da pertinência de o fazer agora, eu ia só relembrar que quando se explora o espaço e se estuda o espaço, para além desse aspecto, nós estamos a aprender sobre nós próprios também. Estamos a aprender sobre o que é sermos humanos. E isto é muito típico, ou melhor, isto é um exemplo concreto. Estas discussões estão a revelar-nos também. Mas são primeiros passos que permitem eventualmente funcionarmos melhor como uma sociedade, sejam problemas que tenham a ver com o espaço, sejam problemas mais que poderia entender como sendo mais prementes na Terra, seja as alterações climáticas, seja o problema das vacinas, sejam coisas mais quase lúdicas como a Terra plana, ok?
aqui uma questão. Olha, colega, desculpa lá, colega, desculpa ser. Olha, A outra, se me permite, só. Sim, não ia só ainda. Queria fazer um comentário relativamente à terceira questão, portanto, que é das constelações de satélite, portanto, só na perspectiva da astronomia. Estas constelações de satélites há dois problemas. Um problema tem a ver com a utilização do espectro de radiofrequências e, portanto, a dificuldade que cria a investigação em astronomia pelas técnicas de radioastronomia. Essa componente tem sido bastante trabalhada, portanto, a nível da radioastronomia, não tem havido grandes problemas e o entendimento tem sido bom. O que é novo, de facto, é o número de satélites que têm sido lançados, que são construídos com, sobretudo, os painéis solares que têm uma grande capacidade de refletir a luz e, portanto, são objetos muito brilhantes que estão sempre a cruzar o céu. E, portanto, em termos da astronomia que se faz no visível, portanto, aquela que nós podemos ver através dos observatórios mais clássicos, digamos assim, ou mesmo no infravermelho, por exemplo, estamos a fazer observações com equipamentos que são investimentos impressionantes, são de tecnologia de ponta que existe, e uma observação ser completamente estragada porque passa um satélite durante a exposição. Portanto, há estes dois aspectos das radiofrequências, que é mais antigo, mas este é novo, pela densidade, se quisermos, de satélites que agora existem. A única questão, no fundo são duas que eu queria colocar. Será que com esta exploração toda foram estudados os impactos que isso vai surgir ou que vai acontecer na órbita, na rotação que a Lua tem em torno da Terra, ou só foi pensada a exploração e não foram estudados esses impactos que poderão vir a surgir? E outra coisa que também me inquieta é: vão explorar a Lua, vão retirar minério, esse minério vem para a Terra, vai ser trabalhado e implementado em tecnologia, e o que é que nós vamos fazer a esse lixo que nós, como as questões dos telemóveis, as televisões, porque cada vez queremos mais, e as terras raras que são utilizadas nestes equipamentos, se nós já temos tantos e andamos sempre a trocá-los e não temos como os reciclar, o que é que vai acontecer? Será benéfico para nós essa exploração? São essas as questões que me inquietam. Mais alguma questão aqui abaixo? Ok. A primeira questão, se eu percebi, peço desculpa se me falhou, portanto, tinha que ver com o possível impacto de alteração de órbitas relativamente, enfim, digamos que relativamente à Lua, não me parece que haja aí grande impacto. Estamos muito longe do espaço 1999, dos anos 70 do século passado, não é? Daquelas explosões nucleares que tiravam a órbita da Terra. Portanto, eu acho que aí não temos problemas. Mas o mesmo não se pode dizer relativamente aos asteroides. Os asteroides, que em termos de exploração é aquilo para o qual as empresas privadas estão, e os Estados Unidos e o Luxemburgo estão a olhar com mais atenção, porque é mais fácil. E é mais fácil porque há diversos asteroides que têm órbitas, digamos, que passam relativamente próximo da Terra, e portanto é mais fácil chegar lá. Para além disso, é mais fácil extrair e trazer para a Terra, porque não é preciso vencer um campo gravitacional mais intenso como é o da Lua. E mais, há ideias de, em alguns desses asteroides, e não têm que ser objetos muito grandes, de poder alterar as suas órbitas e trazê-los para órbitas da Terra. Ou seja, deixamos de ter um objeto que orbita o Sol, portanto passa a ser, no fundo, um novo satélite da Terra. E, portanto, isso tecnologicamente provavelmente virá a ser possível ser realizado. E se ocorrerem erros, que é sempre possível que aconteçam, é sempre possível acontecerem acidentes, digamos que o impacto de um asteroide na Terra, dependendo das dimensões que possa ter, não é algo muito agradável. Portanto, há riscos maiores que nesse caso devem ser considerados também. Mas, por outro lado, pelo lado positivo, a segunda pergunta ficava resolvida. Não é? Portanto, deixávamos de ter o problema do que é que acontecia.
Portanto, mesmo aí haveria um lado positivo. Portanto, na realidade, eu também penso que do ponto de vista da órbita da Lua não seria. Agora, o outro problema é um problema bastante complicado de resolver, mas que não tem a ver diretamente só com a questão da exploração da Lua, ou de Marte, ou de qualquer outro corpo que nos apareça pela frente. Tem a ver precisamente com os padrões de consumo. E aí temos que resolver, de facto, esse problema. Se é que o resolvemos, podemos não resolver. E nesse caso, enfim, o asteroide pode vir, ou por isso simplesmente nós, como qualquer outra espécie, podemos extinguir-nos também. Não temos nenhuma. Já houve muitas que se extinguiram, portanto, nós podemos eventualmente também extinguir-nos. Portanto, nós vemos com uma postura muito específica, mas as consequências dos nossos atos, obviamente, que poderão levar a uma situação extrema. Enfim, nós pensamos sempre em termos de filmes de ficção científica, apocalípticos, etc., mas que atualmente, quer em história, quer em filosofia, se estudam é a questão da singularidade tecnológica, ou seja, a ideia dos pontos de não retorno. Quando nós atingirmos determinado ponto de não retorno, ficamos aí. Portanto, e daí para a frente não há a possibilidade de voltar para trás. E isto é um problema relativamente novo, porque na realidade o problema é que nós já passámos várias situações complicadas, mas agora temos uma dimensão de globalização e uma dimensão de rapidez de transmissão do problema que até agora não estávamos a enfrentar. E, portanto, de facto, atualmente um dos grandes debates situa-se na questão da singularidade e de tentarmos perceber onde é que estão os pontos de não retorno. E aí há muitas questões, como, por exemplo, os chamados medos cinzentos e verdes, que têm a ver precisamente com a questão das máquinas ou questões ambientais, portanto, que são pontos de não retorno possíveis e que nós normalmente temos a percepção do que é que nos preocupa se olharmos, por exemplo, para a ficção científica, porque normalmente aí nós projetamos os medos civilizacionais que estão a larvar, digamos assim, em termos da nossa sociedade. E para os alunos, de facto, como a colega dizia, é relevante que eles se apercebam da sua capacidade de livre-arbítrio, da sua capacidade de escolha. E aí não há dúvida nenhuma que todos nós, enquanto professores, lidamos sempre com esta dimensão, que é complicada, mas que nos cabe e que nós tentamos o melhor possível. Claro que para crianças mais pequenas pode-se usar um bonequinho delicioso como este. Na faculdade temos, de facto, alertar para a questão da responsabilidade social e ética dos cientistas e dos engenheiros e, portanto, é algo, de facto, relevante. E, no seu caso, com certeza, dos dados também. Eu, se calhar, enfim, acrescentava só aqui em relação ao lixo espacial dois aspectos. Como eu já referi anteriormente, não foi possível até agora arranjar uma solução para o lixo espacial ou para os detritos espaciais. E há, fundamentalmente, dois documentos que são importantes. Há umas guidelines das Nações Unidas, que já são bastante velhinhas, sobre a matéria. Há também um comitê interagências para os detritos espaciais, do qual fazem parte várias agências espaciais e que, no fundo, aprovaram uma espécie de orientações que devem ser observadas, que uma das perguntas é quem é que deve ser a responsabilidade, se é o fornecedor do equipamento, se é quem lança, se é quem faz a missão. E claramente as tendências internacionais estão aí no sentido de impor ou de exigir, sobretudo a nível nacional, às empresas que lançam e constroem os satélites que tenham soluções incorporadas nos satélites para, no fundo, resolver este problema. Porque hoje em dia o que acontece, vocês há pouco responderam, nós fartámos aqui de rir, que devíamos trazer os satélites para a Terra. Nós já temos cá grandes problemas de lixo, agora em dia íamos trazer mais os satélites, talvez não seja uma boa opção, mas isso é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, ou o satélite entra na órbita para ser destruído, mas que é raríssimo acontecer, e é muito caro e é perigoso e etc., mas é a solução, ou são ou são mandados para a graveyard, para a órbita cemitério, estava a pensar, desculpem, para a órbita cemitério, que é no fundo, mandamos um satélite, eu estava aqui a ver uma sugestão de nos mandarmos para o Sol, que era a única solução. O que é que está a acontecer? Que é muito difícil, é muito caro. Pronto, o que está a acontecer são um conjunto de soluções e há empresas, ou seja, eu acho que a solução para isto vai ser muito tecnológica agora, e há um conjunto de empresas que estão a pensar em soluções
desde a manutenção de serviços em órbita. Hoje, quando uma empresa lança um satélite para a órbita, se o satélite tem uma avaria e não se consegue arranjar remotamente, não há lá ninguém para arranjá-lo. Isso não existe nos dias de hoje. E uma das coisas que, enfim, muito brevemente vamos começar a assistir é serviços de órbita. Portanto, vão haver missões para arranjar satélites e, portanto, por um lado, os satélites vão ter, se calhar, uma maior durabilidade e não temos tanto lixo. Outra solução que está a ser trabalhada é, de facto, guidelines técnicas. Por exemplo, há uma empresa italiana que tem uma solução de propulsão que envia o satélite para órbitas mais distantes. Há outras empresas que têm uma teoria de uma rede, querem lançar um serviço com umas redes para limpar no fundo, o lixo espacial. E atenção, quando nós estamos a falar em lixo espacial, não estamos a falar de um satélite, como nós temos lá o nosso satélite, que neste momento é lixo espacial, não é necessariamente um satélite grande, o POSAT, exatamente. Às vezes as pessoas... Exatamente, neste momento nós não temos propriamente um satélite, espero que Portugal venha a ter um satélite brevemente, ou mais do que um, mas não temos. Mas a verdade é que estamos a falar às vezes de partículas minúsculas, só que são um problema a velocidades extremas, como todos veem no filme, e portanto é muito difícil. E supostamente os satélites que estão no espaço têm um proprietário. E isto é uma questão muito complicada que eu não vou agora entrar aqui. Tem uma entidade, tem normalmente um Estado que é responsável por aquele satélite, mas isso é uma questão jurídica complexa que eu não vou aqui entrar. E, portanto, teoricamente, agora a dificuldade está, quando é uma partícula de 10 centímetros, como é que eu vou descobrir que satélite é que aquilo era? Não dá. Portanto, não se consegue, de facto, também atribuir responsabilidade, muitas vezes jurídicas, a estas partículas. Claro que se é um satélite inteiro, há um registro de todos os objetos espaciais nas Nações Unidas. E os países que têm legislação também têm um registro dos satélites que os seus nacionais enviam para o Estado ou que são lançados a partir do país e, portanto, há um registro de todos os objetos. Além disso, há um serviço de monitorização que é conduzido por várias entidades, os Estados Unidos. Nós, no nível da Europa, temos aquilo que é o SST, Space Tracking and Surveillance, que é, no fundo, um conjunto de antenas e etc. que fiscalizam e como é que se chama? Agora não me recordo do nome. Pronto, é um conjunto de instrumentos que vão analisando os objetos espaciais que estão a circular no espaço e veem se há risco de colisão com o satélite, se há um que se desviou da sua órbita, avisam para no fundo aquele satélite voltar para a órbita certa. Portanto, hoje em dia não pensem que é o faroeste. Há de facto este Space Tracking and Surveillance que funciona 24 horas sobre 24 horas, não é? E que Portugal, o ano passado, tornou-se membro, há 6 países europeus, não estou em erro, que fazem parte deste programa europeu e que, no fundo, o que este programa faz é fiscalizar o espaço e os objetos espaciais. Portanto, neste momento, são estas as soluções que temos. Não há legislação que obrigue uma empresa, de facto, a ter uma solução a nível internacional, depois os Estados-membros, os países podem obrigar, mas não há uma legislação internacional que obrigue a ter uma política em relação ao lixo espacial. Se me permitem aproveitar o facto de ter o microfone, também tinha uma questão, não está relacionada agora com o assunto que estávamos a falar, mas aprendi recentemente que existe um tratado da Lua que data de cerca do início dos anos 70. E tem lá uma frase que acho que é bastante delicada, para dizer o mínimo, que a Lua é considerada o património comum da humanidade. Qual é o real alcance desta frase no que toca à exploração? Temos luz verde para explorar a Lua? Eu tanto quanto penso, o Tratado da Lua foi assinado por 8 países. Não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Rússia. Pronto, a resposta é esta. Quer dizer, a grande questão é, e acho que isso tinha a ver um bocadinho com o que a colega indicou, é que na realidade o grau de punição por não cumprir é zero. Portanto, nós temos direito, mesmo que tenhamos alguma legislação, e aliás foram o Tratado da Lua e o Tratado anterior de 50, o Tratado de 50 foi assinado por muito mais países do que o Tratado da Lua, que é mais recente. O que mostra bem, não tem ratificações, está... Exatamente, e portanto são países que não têm o peso... Sim, e para além disso, era aquilo que eu dizia há pouco, essa expressão que disse também está no Out of Space, que 105 países assinaram.
A questão é que ela é tão vaga que há 50 teses de professores em várias universidades do mundo inteiro, uns que defendem que é possível, isso permite a exploração, não permite eu dizer que este terreno é meu e ir vendê-lo, mas permite a exploração, retirar recursos. Depois há outros princípios que eu não quis aqui entrar a detalhe, mas também são difíceis de interpretar, que é o da não contaminação. Ora, como é que eu vou tirar recursos espaciais sem os contaminar ou sem ser contaminado? Que esse é outro dos princípios que está no tratado que nós não falamos aqui. Mas há muitas dificuldades. Só que encontra logo 50 professores académicos ou juristas a dizer que sim e outros a dizer que não, porque aquilo é tão vago, que de facto constrói-se toda uma tese em torno daquilo. Pois não há. Quer dizer, pertencer ou não a um tratado, romper ou não a um tratado, não há punição. Se não há punição. Boa noite. Eu tinha uma questão relativa ao enquadramento legal da utilização militar do espaço. Porque nós sabemos que há pouco tempo houve o problema do míssil indiano que destruiu um satélite, e seguido, um pouco antes, do míssil chinês e de alguns testes russos de destruição de satélites. E depois, com isto, podemos passar a outras questões mais abrangentes, como, por exemplo, a instalação de armas em órbita, e não estamos a falar de armas, não necessariamente nucleares, mas, por exemplo, só armas cinéticas. Eu tinha a ideia que havia um enquadramento legal, que era o mínimo da utilização pacífica do espaço. Qual é o enquadramento que existe, afinal? O enquadramento é um bocadinho aquilo que disse. É possível, ou seja, não é, o espaço tem que ser utilizado para fins pacíficos. Eu não posso, no fundo, iniciar ou pôr armamento para efeitos de guerra. Não quer dizer que não seja permitido alguma militarização do espaço. E há vários programas que no fundo visam precisamente isso, designadamente para efeitos de defesa, mas não para efeitos de guerra. No fundo é esse o enquadramento internacional e é um tema muito, muito sensível. É discutido noutra sede nas Nações Unidas, que é o Comitê para o Desarmamento, e que tem, no fundo, regula todas essas matérias, e aí os princípios são muito de informação, transparência entre os vários países, porque obviamente é permitida algum tipo de instalação destas enfim, soluções técnicas que são militares a nível espacial, sobretudo para efeitos de defesa. Isso obviamente é permitido. Não é permitido no fundo, instalar equipamentos para iniciar guerras ou atacar, etc. Isso é que é a proibição que existe, fundamentalmente. O projeto, por exemplo, da Guerra das Estrelas, do Ronald Reagan, que é um conjunto de satélites de defesa que podem ser utilizados em ataque, por acaso, mas teoricamente são de defesa. São como as armas, exatamente. Uma arma, em última análise, é sempre de defesa, não é? Aliás, deixem-me dizer que são os satélites, todos eles, mesmo os lançados por empresas, são dual use. O que é que isto significa? Servem fins civis e militares. E todos os satélites são dual use, por natureza são dual use. Daí que seja muito difícil, no fundo, importar ou exportar este tipo de equipamentos, porque têm, enfim, segredos militares e etc. e uma série de aspectos. Portanto, tipicamente são dual use, são militares e civis. Ora bem, dado o adiantar da hora, e porque amanhã nós temos que estar cá às 9h30, aliás, temos que estar antes das 9h30, porque o workshop começa às 9h30. Eu vou dar, portanto, mais uma questão. Ok. Então, se não há questões, aliás, devo-vos dizer que eu gostaria muito, quando eu e o João e a doutora Ana Noronha, que não está aqui, mas que estará presente amanhã, pensámos no plano para esta conferência, achámos que era muito importante deixar-vos as nossas preocupações e compartilharmos com vocês as nossas preocupações em termos espaciais. Portanto, esta para mim é uma das grandes preocupações que eu tenho e como transmitir aos meus alunos, tanto aos alunos, portanto, todas estas coisas, todos estes factos. Eu, pelo menos, gostaria muito que todos nós saíssemos aqui com um alerta que isto tem que ser debatido nas escolas, que não há idades para falar nisto,
porque isto faz parte do nosso dia-a-dia. E isto não é o meu futuro, mas vai ser o futuro deles. A propósito disso, devo-vos só dizer que há um curso em Lisboa sobre direito espacial que o meu colega foi, que é fantástico. Qualquer pessoa que não perceba nada de direito pode ir, porque é o caso dele, que é astrofísica, e que gostou imenso, porque são abordados estes temas. E para os miúdos mais pequenos, nós temos, Cátia hoje quando falou no Mundo Campo, falou nisso, há uma atividade que é a Mundo Constituição da Lua, sim. Constituição da Lua, o meu inglês já sabem que é muito bom, e que lança uma série de questões, das mais ingênuas às mais complexas. Portanto, aquilo pode ser escolher as questões usadas para qualquer idade. Uma delas, por exemplo, é engraçadíssima, que diz assim: ok, quem é que manda lá na casa, na futura casa da Lua? São as mulheres ou são os homens? Coisas assim tão idiotas. Mas depois diz: é preciso que haja médicos no acampamento lunar? Não, porque se houver algum doente, ou morre ou manda-se para a Terra. Mas o certo é que há assim uma série de questões que fazem despoltar conversas engraçadíssimas. Portanto, não há, claro que eu só retive as perguntas mais idiotas, mas há perguntas muito giras também. Claro, eu sou muito inteligente. E portanto, de alguma forma, eu acho que isto é um assunto de debate que pode ser conversado. Eu não sei qual é a vossa opinião, mas eu acho isto extremamente importante para as escolas. Sim, com certeza. Eu queria só aqui acrescentar um outro aspecto, que eventualmente até, digamos, é mais pacífico ou mais consensual, mas que pode servir para introduzir o tema, que tem a ver com a contaminação que referiu, relativamente aos aspectos biológicos, não é? À vida, à procura de vida. Quando procuramos vida, não fazemos na Lua, não é? Mas faz-se em Marte, e, portanto, levar objetos para Marte significa quase certeza levar, digamos, micro-organismos nesses objetos, e, portanto, estamos a contaminar Marte com um conjunto de implicações que isso acarreta. Da mesma maneira, relativamente aos asteroides, e em particular aos asteroides, que são vistos como objetos que nos ajudam a perceber como era o sistema solar quando se formou, e, portanto, como é que nós chegamos até aqui. E, portanto, quando começamos a manipulá-los e a mexer nele, quer dizer que estamos a destruir, no fundo, esse património também. Portanto, são outros aspectos que não afloramos tanto, mas que podem refletir um bocado sobre eles e podem ser um bocadinho mais pacíficos, digamos, do que os aspectos mais económicos, que trazem outros desafios adicionais. Daniel, eu penso que isto foi uma questão que surgiu aqui na conversa connosco, lá em cima, aquela sonda chinesa que se despenhou na Lua e que tinha aqueles bicharocos que estão, como é que se chamam? Ajudem-me lá. Aqui não sei o quê. Os tardígrados, sim. Pronto. A questão era aqui, bom, eles estavam como? Já estamos a poluir a Lua com bicharocos. Aqui eles dormem não sei quanto tempo, mas lá em cima, como é que é? Não, eu acho que eu aqui não sou naturalmente perito em astrobiologia, precisamos da Zita Martins aqui, mas sim, mas quer dizer, não, claro, sabemos que há alguns micro-organismos, e há os tardígrados em particular, que sabe que foram ao espaço e vieram e não morreram, não é? Portanto, a questão que tem a ver com o início da vida e, por exemplo, a possibilidade da vida ter surgido, por exemplo, ou na Terra ou em Marte e ter passado de um planeta para o outro, porque sabemos hoje em dia que há meteoritos na Terra que são provenientes de Marte, sem qualquer dúvida, e, portanto, eventualmente, se em Marte surgiu vida, podem ter vindo alguns micro-organismos que sobreviveram ao espaço, como sabemos hoje que alguns sobrevivem e ter chegado à Terra, ou ao contrário. Portanto, é todo um conjunto de aspectos importantes. Houve esse cuidado quando nas missões Viking, portanto, nos anos 70, foram lançados para Marte, e que o objetivo era a procura de vida no solo marciano. Houve alguma preocupação relativamente à contaminação, portanto, mantê-los esterilizados, mas isto de esterilizar tem muito que se lhe diga, não é?
digamos, isto foi, como eu digo, foi nos anos 70, entretanto foram descobertos um manancial de micro-organismos que são extremófilos, que resistem a um conjunto diverso de condições de temperatura, pressão, falta de água e portanto, quase certeza que há porções de Marte neste momento que estão contaminadas pelas várias sondas e pelos robôs que lá estão, e a Lua naturalmente que sim, desde o programa Apollo, não é? Ou antes, inclusive, né? As missões soviéticas, do Lunar Code, e claro, sim. Portanto, eu acho que isso é um facto. Mas que nos obriga a pensar em como agir quando queremos explorar objetos como Europa, que tem um elevado interesse astrobiológico, como é que vai ser feito? Não é? Aliás, isso há algum cuidado, voltando aqui, a pessoa tinha falado na Antártida, não é? Temos lá suponho que é o Lago Vostok, se não me engano, que se chama, portanto, e a certa altura, suponho que a União Soviética ou os russos já começaram a querer furar por ali afora para chegar lá em baixo, eventualmente conseguiram ser convencidos de que era melhor não fazer isso, para não contaminar. Portanto, são aspectos que são importantes e que se devem ter em conta também. Pronto. Quero então agradecer aos três, não só por terem vindo, mas porque aceitaram prontamente o nosso convite.